Os distúrbios da osmolalidade ou osmolaridade são aqueles onde existe problemas no metabolismo da água, falta de água ou excesso de água. Porque a gente precisa lembrar que nós somos feitos, no mínimo, a metade de água, 50% do peso em mulheres e 60% em homens, sendo 2/3 no intracelular e 1/3 no extracelular. Numa pessoa, então, de 70 quilos, nós vamos ter 28 litros de água no intra e 10 a 14 litros no extracelular. Quando se considera o balanço normal de água, nós ingerimos em torno de 1 litro a 1,5 litro por dia e também urinamos em torno de 1 litro a 1,5 litro. Mas nós temos ainda uma geração de água, em torno de 500 ml, pelo nosso metabolismo, e uma perda insensível de água, que se dá pelas fezes, pelo suor, pelo pulmão, isso tudo sem considerar temperatura, febre, ventilação. Então, as perdas insensíveis, elas se equivalem mais ou menos ao que o nosso metabolismo produz de água. Portanto, o que se bebe é mais ou menos o que se excreta diariamente. Quando a gente pensa na composição iônica do plasma, então o que tem dissolvido nessa água, nós temos que em azul o grande cátion, o grande íon, então, do extracelular é o sódio, em torno de 142 a 144 miliequivalentes por litro. E quando a gente vê o do intracelular, ali em vermelho, o grande cátion é o potássio. Na parte de baixo da tabela, nós temos os ânions que acompanham esses íons. Então, o cloro é o que acompanha o sódio e os que acompanham o potássio são os fosfatos, sulfatos e as proteínas. Qual é o papel da homeostase da água? É manter a osmolalidade ou osmolaridade ou tonicidade dos fluidos no nível constante e normal para o bom funcionamento do organismo. Essa definição de osmolalidade que eu coloquei no original nos diz então que essa é uma propriedade física das soluções, em que ela se refere a quê? Que a osmolalidade é uma força que é gerada pelos solutos, quaisquer solutos dentro de uma solução, que diminuem o movimento das moléculas de água, de modo que a água segue os osmóis. Então, se nós colocarmos bastante solutos numa solução, a água tende a ficar ali onde eles estão. Isso é um conceito muito importante. A osmolalidade plasmática, então, se nós medirmos com um osmômetro ou se nós calcularmos, ela tem uma variação muito pequena, de 10%. A fórmula, então, que está aí na tela é 2 vezes o sódio mais o potássio, mais a glicose dividido por 18, mais a ureia dividido por 6. Mas como o que importa para a tonicidade são alguns íons apenas, nós vamos depois ver que a gente pode reduzir essa fórmula. O que é então um soluto tônico? É aquele que tem a capacidade de manter a água do seu lado ou de atraí-la. Aqui no exemplo, então, temos uma membrana semipermeável, poderia ser um paciente com diabetes. Então, do lado do sangue, a glicose está alta, na ausência de insulina, atrai água, por isso que o paciente fica poliúrico. No momento em que nós damos insulina, que a gente consegue equilibrar a glicose, a água volta para dentro da célula. O que é considerado, então, um soluto efetivo ou tônico? São aqueles solutos que não atravessam as membranas e que ficam, então, restritos ao extracelular. Quais são, então? O mais importante do extracelular, que eu mostrei lá no início, é o sódio. Então, 85 a 90% dele está no extracelular. O manitol também é um outro exemplo. A glicose só é um exemplo na ausência de insulina, senão ela se distribui no intra e no extracelular de igual maneira. Então, o sódio é o grande soluto do extracelular.
Quais são os solutos que são inefetivos porque eles atravessam membranas? Eles aumentam a osmolaridade total do organismo, mas eles não aumentam a tonicidade. A ureia, o etanol, o metanol. Então, esse é um outro conceito bastante importante. Como é que é feito o controle da osmolaridade do plasma? Basicamente por mecanismos que aumentam ou reduzam a quantidade de água no organismo. A sede é o grande mecanismo e a mediação do hormônio antidiurético, ou ADH, ou também chamado de vasopressina. A sede, então, quando é que a gente tem? Quando não bebe água, quando os osmorreceptores atingem o seu limiar, que é de 295 miliosmóis, e aí nós temos no sistema nervoso central uma hipertonicidade e o estímulo da sede. Outros mecanismos que não são por osmorreceptores, são pelos barorreceptores. Então, se existe choque, uma hipovolemia, então não importa se a osmolaridade está alta ou está baixa, a gente começa a reter água para manter o volume, que é mais importante para não entrar em choque. O outro estímulo é a angiotensina 2, que na hipotensão também é liberada, e além do que outros, hábito social, então a gente fica bebendo mesmo que não tenha sede, ou alguns medicamentos, por exemplo, que provocam boca seca, então a gente acaba bebendo mais água do que precisaria. Como é que é feito o controle da osmolaridade plasmática? Então, é mediada pelo hormônio antidiurético. Quando o limiar de secreção, que é de 275 a 290, é atingido, existe inibição ou liberação desse hormônio. Então, isso acontece quando? Na hiper ou na hipotonicidade. Ou ainda, como eu falei antes, quando existe redução do volume do extracelular ou redução da pressão arterial. Existem medicamentos também que podem estimular ou inibir a secreção de hormônio antidiurético. Nesse slide à esquerda, nós vemos o estímulo da secreção de vasopressina conforme o grau de osmolaridade plasmática. Então, vai aumentando a osmolaridade, vai aumentando a liberação de hormônio antidiurético ou vasopressina. Então, a gente vai urinando cada vez menos e retendo água e aumentando a sede. À direita, a gente tem a comparação tanto do estímulo da osmolaridade como dos estímulos mais importantes na manutenção da pressão arterial e do volume do extracelular. Então, se existe uma redução de 10, 20 ou 30% na pressão sanguínea, vocês podem ver que o estímulo da vasopressina sobe muito as concentrações. E é por isso que quando a gente entra em choque, se para de urinar. Na primeira coluna dessa tabela, nós vemos elementos que estimulam a liberação de hormônio antidiurético. Então, a hipertonicidade, como eu comentei antes, a contração de volume, hipotensão, mas também, por exemplo, a náusea, o vômito, condições patológicas como insuficiência cardíaca hepática, e é por isso que o paciente fica, então, hiponatrêmico, fica diluído. Na segunda coluna, que inibem a liberação, então, na hipotonicidade, na expansão do volume, na hipertensão, opioides é uma coisa importante, etanol, álcool é uma coisa importante, então é por isso que se urina bastante, não é que ele seja diurético, é que ele, por si, é que ele inibe a liberação do hormônio antidiurético. Depois os medicamentos, que são grupos muito importantes, então são drogas que potencializam a ação do hormônio antidiurético, aí listadas, e outras que retêm água por mecanismos desconhecidos, como por exemplo o êxtase. Esse slide resume a capacidade de concentração e diluição urinárias, que são dois mecanismos diferentes. Vocês sabem que a maior parte do sódio e da água são reabsorvidos no túbulo proximal, mas assim mesmo ele segue e a capacidade de concentração, então que pode ser visto naquela pirâmide que vai do cinza claro até o preto, ela depende mais
da reabsorção de sódio, da concentração de ureia, do fluxo medular normal, mas a de diluição é mais um sistema coletor no final, ali então, que é onde existe a inserção de canais de aquaporina que literalmente abrem e fecham a saída de água, porque esse túbulo ele é impermeável à água. Quando o hormônio antidiurético age, ele abre, ele na verdade insere esses canais de aquaporina e faz então reabsorção de água para o organismo. Quando ele fecha, ele deixa a urina toda passar. Então, ali à direita, a gente vê que a capacidade de concentração máxima do rim é de 1.200 a 1.400 miliosmóis por dia. Então, com meio litro de urina, nós conseguimos eliminar todos os solutos que nós precisamos. Já a capacidade de diluição máxima do rim é de 50 miliosmóis por quilo, e isso dá 14 litros de urina. Diluir mais que isso ou concentrar mais que isso, nós não conseguimos. A osmolalidade média, baseada na nossa dieta, em 1 litro e meio de água por dia, é de 600 a 800 miliosmóis. Nessa primeira parte, então, da homeostase da água, nós vimos que a sede e a liberação do hormônios diuréticos podem ser por estímulo de alteração da osmolalidade, que o objetivo todo é mantê-la estável, mas também pode ser estimulado por uma queda de pressão, por uma redução do volume de extracelular e por alguns medicamentos. E o que o hormônio antidiurético faz quando ele é secretado? Então, ele ativa a fusão desses canais de aquaporina lá no túbulo coletor e aumenta a reabsorção de água, de modo que, então, que a osmolalidade seja corrigida.